Bom dia em nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é seu amigo pastor André Luiz, amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Nossa conexão está meio fraca, tem dia que está meio ruim, então a transmissão não fica lá essas coisas. Mas nós vamos continuar, vamos prosseguir daqui para frente. E agora sim vai dar certo em o nome do Senhor Jesus. Porque é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Porque Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Eu venho me direcionar até você que está decepcionado. Pastor, eu tenho visto escândalos, pastor, nas igrejas. Eu não quero saber de igreja, não. É com você que eu quero falar. É com você que eu quero deixar esse alerta. Porque Jesus disse que o escândalo viria. Mas ai do homem por causa do escândalo. Então, no Mateus capítulo 7, versículo 15, presta atenção. Presta atenção. Você é temente a Deus, você que é crente, cristão, você que serve a Deus, você que tem a sua fé. Eu quero te explicar uma coisa para você não perder a tua fé. Para você não se desviar dos caminhos de Deus. Porque se você desviar, aí sim, vai ficar mais difícil a situação. Porque, meu amigo, se com Deus já está difícil, imagina sem. Imagina sem Deus, imagina sem a tua fé. O problema é que em vez das pessoas colocarem a sua fé na palavra de Deus, em vez das pessoas colocarem a sua fé em Deus, elas têm colocado no homem. É muito simples de entender. É muito fácil de entender. Se você é uma pessoa que lê a Bíblia, mas você não pode ler a Bíblia, não sei o que, e toda árvore que não produz fruto, não é assim. Você tem que ler pausadamente e meditar versículo por versículo naquilo que você está lendo. E antes de você ler a palavra de Deus, você tem que fazer uma oração a Deus para que Deus venha dar a direção, falar com você, porque senão você não vai entender. O que acontece? Falando a respeito dos escândalos, dos ataques às igrejas evangélicas, quando a gente fala igreja evangélica, eu não estou falando de religião, eu estou falando onde se prega o evangelho. É isso que eu quero dizer. Então, tem pessoas que não concordo com isso, não concordo com aquilo. Mas Jesus disse, se não, acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Já estava escrito isso aí. Isso aí já estava escrito, meu amigo, minha amiga, já está escrito. Você não pode colocar a sua fé, você não pode botar a sua fé no bispo, no seu líder, no seu pastor, no padre. Se você tem sua religião lá, se você coloca a tua fé nos líderes da igreja, se você olha para o pastor, você vai cair, você vai perder. Porque a Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, falsos profetas já está profetizado na Bíblia. Jesus disse assim, versículo 16, pelos frutos conhecereis. Pelos frutos vocês vão conhecer. Então, o que acontece? Toda pessoa crente que fica olhando,
Ó, se você começar a me ver e sair daí, é porque você não teme a Deus. O que eu estou falando aqui é da Bíblia, da palavra de Deus, meu amigo. Eu estou falando aqui das coisas de Deus. A paz, irmã, tudo bem? Irmã Lourdes, Deus abençoe a senhora. Eu estou falando aqui da palavra de Deus. Se você é temente a Deus, você vai ficar e vai ouvir. Presta atenção. Os falsos profetas que Jesus se refere em versículo 15 de Mateus capítulo 7. Ele disse: acautelai-vos, ficar esperto, ficar atento. Por quê? Porque ele diz que eles vêm disfarçados. Ele não vai aparecer como falso. Entendeu? Mas o que eu quero dizer é que a tua fé, a sua fé, não pode estar firmada em igreja, em placa de igreja, em pastor. Porque se você olhar para o pastor, se você olhar para o homem, você vai se decepcionar. Entendeu? Você vai se decepcionar. Entendeu? Porque Jesus mesmo disse, nós temos que olhar para Jesus, aliás, lá em Hebreus, que é o autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Se a sua fé não estiver inserida na palavra de Deus, se você não tiver a sua comunhão estreita com Deus, se você não tiver a sua própria comunhão, você não andar com as suas próprias pernas, você vai perder. Mais cedo ou mais tarde você vai sair dos caminhos de Deus. Você pode ter certeza, você não vai suportar. Porque nós estamos vivendo os finais dos tempos. Entendeu? Então ele diz que pelo fruto conhecereis. Você porventura colhem uva dos espinheiros? Não tem como. Amém. Estarei orando, irmã. Deus abençoe, dona Luz. Eu vou estar orando, tá? Em nome de Jesus. Então, voltando aqui à palavra, não pode colher uva dos espinheiros, meu amigo. Se você ficar olhando para o homem, para o pastor, entendeu? Chegou a época da igreja ser perseguida. Chegou a época de ser perseguida. Tem várias medidas aí a ser tomada. Tá tudo engavetado lá. É só para prejudicar a igreja. É só para prejudicar a obra de Deus. Mas quem está por detrás disso? O diabo. O diabo está por detrás disso. Se você não olhar para a palavra de Deus, você vai perder. Você não vai conseguir se firmar com Deus. Você tem que ler a palavra de Deus, orar, ter a sua comunhão. Você não pode olhar para líder de igreja. Tem pessoas que estão olhando para ali, não quero saber de igreja mais não. Fulano foi, você viu fulano na televisão? Fulano aí tá sendo acusado, não sei o que, tal, entendeu? Você não pode olhar para isso, porque quem vai perder é você que vai perder. A salvação individual, a salvação independe o pastor tá ali para te ajudar, sim, te orientar. Mas se você colocar a fé, a confiança no homem, no pastor, você já perdeu. Você já está errado, não é assim. Você não está edificando a sua casa sobre a rocha. Porque os escândalos, eles iam vir. Jesus disse. Ele disse assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Você tem visto maus frutos, maus testemunhos de pastores, de líderes. No nosso meio, infelizmente, tem acontecido isso. Eu tenho até orado pelos líderes da igreja, pelas igrejas, para que Deus livre, para que Deus proteja eles. E outra coisa, é a perseguição. Tá chegando a perseguição já. Tá aí, ó. Perseguição na igreja. Então você vai olhar para o fruto, você conhece a árvore, foi o que Jesus disse. No versículo 19, toda árvore que não produz bom fruto
é cortada e lançada ao fogo. Entendeu? Ela não serve para nada. Aí ele diz assim, eu quero procurar aqui uma palavra que ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Amém. A paz, irmão. Então quem vai entrar? Quem que fala Senhor, Senhor? Quem que fala Senhor, Senhor? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Ou seja, aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Se você é pastor, se você é obreiro, é para nós isso aqui. Então, quer dizer, se a vida não estiver inserida, não estiver pautada na palavra de Deus, o que vai acontecer? Nós vamos perder. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para Deus. Quando você for para a igreja, meu amigo, você tem que olhar para Deus. Você não pode olhar para o homem, não. Você não pode olhar para o homem. Eu não vou na igreja por causa disso, por causa daquilo. Não olha para isso, não. O diabo está divulgando as coisas na internet aí. Vou dar um exemplo para você. Para de ficar olhando coisas, pessoas que postam coisas na internet falando mal de pastores, de líderes. Para de ficar vendo isso. Para de ficar assistindo, olhando isso aí. Isso aí não vai te edificar em nada. Pelo contrário, isso aí só vai te colocar para baixo, desanimado. A sua fé é individual. Você não precisa de andar pela fé de ninguém, baseado na fé de ninguém. Você tem que andar na sua. Você tem que ter a sua própria fé. Entendeu? Você tem que ter a sua própria experiência com Deus. Vou dar um exemplo aqui. Josué. Não vou nem abrir a Bíblia. Josué quando estava que Moisés morreu. Moisés morreu. E o que aconteceu? Ele ficou abatido, ficou abalado. Né? Lá no livro, vamos abrir lá, que é melhor que a gente lê e entende melhor. É o livro de Josué, né? Que fala a respeito disso aí. O livro de Josué, o que acontece com a pessoa? Aqui, ó. Josué capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Então Josué, ele era servo de Moisés, era discípulo de Moisés. E aí ele diz assim, Deus deu uma ordem, designou Josué para, vamos dizer, dar continuidade à obra do Senhor. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, ou seja, levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Entendeu? Então Deus estava animando Josué. Por quê? Porque Josué ele se abalou quando o pastor dele morreu. Porque o pastor de Josué era Moisés. Aí. O pastor de Josué era Moisés. Então você vê que aqui na frente, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Estava prostrado, porque o servo de Deus tinha entrado em repouso, tinha entrado em descanso, né? Chegou o momento dele. Então, quer dizer, se a pessoa coloca a fé num pastor, num líder, você vai perder. Você não pode olhar para o homem, você tem que olhar para Deus. Sim, você tem que olhar para o pastor, como um homem de Deus, respeitá-lo, reverenciá-lo, pegar os bons exemplos dele, a palavra, os ensinamentos, tudo isso faz parte. Mas a sua fé, ela tem que estar na palavra de Deus. Então, para você ver
no versículo 7 do capítulo de Josué, diz assim: tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Então o que ele tinha que fazer? Ser corajoso. Ele estava amedrontado, ele estava com medo, porque ele confiava muito em Moisés. Então Moisés, que não é o caso que a gente tem visto de escândalo por aí, Moisés, ele chegou, né, faleceu. Então ele se sentiu incapaz. E assim acontece com as pessoas que colocam a fé no seu pastor, no seu líder. Você vai se decepcionar, desculpa eu falar. Entendeu? Porque ele precisava de ser encorajado. Deus estava encorajando, mandando ele se levantar. E quantas são as pessoas que estão me ouvindo agora, que estão desviadas da presença de Deus, porque viu escândalo dentro da igreja, ou está vendo escândalo? Eu falo uma coisa para você: não deixe esse Deus. Não deixe esse Deus, porque os falsos iam vir. Os falsos profetas, tá aí, meu amigo, minha amiga. Os falsos profetas, meu irmãozinho, minha irmã, eles estão aí, entendeu? Eles estão oferecendo mundos e fundos para vocês, para as pessoas. E aí é abraço para lá, é abraço para cá. Tem igreja, infelizmente, eu tenho que falar, que dá até dinheiro para a pessoa, para segurar o membro na igreja. Tem uns que até consagra a pessoa, coloca um cargo para ele, para segurar ele dentro da igreja. Não importa se a pessoa é batizada no Espírito Santo, não importa se a pessoa ela é casada, se ela tem um bom casamento, se ela tem uma boa conduta, não importa. Eles não querem nem saber, eles vai colocando, já coloca logo um cargo para a pessoa dentro da igreja. Entendeu? Agora eu te pergunto, essa pessoa vai suportar as tentações? Se ela não tem o Espírito Santo, se ela não tem a fé dela alicerçada aqui, ó, na palavra de Deus, ela vai suportar? E cargo vai manter a pessoa dentro da igreja? Essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar, não vai suportar. Porque quando vier o deserto, e quando eu falo de deserto, eu estou falando de tentações. Porque todos nós somos tentados. Se eu te falar para você que eu não sou tentado, estou sendo mal hipócrita. E se você for na igreja e me ver aqui, ou ver em outro lugar, você vai me ver aqui do mesmo jeito aqui. Só que quem tem o Espírito de Deus, quem é nascido de Deus, não nascido da carne, eu já falei outras vezes aqui, o nascido da carne, ele só cogita, só se inclina para as coisas da carne. Então, quer dizer, o Espírito Santo não existe, não está na vida dele. Como é que ele vai suportar as lutas espirituais? Como é que ele vai conseguir suportar as batalhas, as tentações? Porque a pessoa vai para a igreja, o diabo quer arrancar, o diabo cria uma situação para arrancar a pessoa da igreja. E se ela não é selada com o Espírito Santo, ela não vai aguentar. Ela não vai suportar. Que foi o caso aqui de Josué. Mas Josué, esse cargo, Deus passou para Josué. Josué estava sendo encorajado, estava sendo animado. E eu estou te animando. Não olhe para o homem, não olhe para as pessoas. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Olhe para o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Olha para o Deus de Abraão. Quem foi Abraão? Um homem que só olhava a fé dele. Ele só olhava para Deus. Deus chegou para ele e falou assim: conta as estrelas do céu se você pode. Olha só para você ver. Então era o contato, a intimidade dele com Deus constantemente. É assim que você tem que ser. Você não pode ficar só esperando passar. A salvação ela é individual, meu amigo, minha amiga. Entendeu? Para de ficar olhando as redes sociais, ficar olhando na internet. São pessoas maldosas. Em vez de orar para essas pessoas que estão sendo atacadas, às vezes até sendo caluniadas, muitas das vezes, e ninguém tem prova de nada contra essas pessoas, contra os líderes, ninguém tem prova de nada. Nós temos que ver que a igreja é um corpo só.
Tanto faz a igreja A, B, C, D, o cabeça é Jesus. Então o que acontece? Nós não podemos ficar... Não fique olhando essas pessoas maldosas, eu falo, que fica... Tem uns que fazem até montagem, faz palhaçada com os servos de Deus. Fica colocando, por exemplo, os mau testemunho, e coloca lá, pastor fulano de tal faz isso, pastor fulano de tal faz isso. Sabe por que o diabo faz isso aí? Para te esfriar na tua fé e você perder a sua salvação, porque nós somos eternos, mas esse corpo aqui tem data de validade para acabar. Então esse é o alerta que eu estou te dando aqui. Não perca o seu tempo olhando para pessoas, para pastores, líderes. Não coloque a sua fé neles, porque se você colocar a sua fé, você certamente vai fracassar na tua fé. Amém? A sua fé ela tem que ser uma fé individual. É você e Deus. É você e Deus, meu irmãozinho, minha irmãzinha. É você e Deus. Então, quer dizer, ele diz ser forte e corajoso. Seja corajoso. Tenha ânimo. Levanta-te daí de onde você está. Amém? E pode ter certeza disso. Existe grandes homens de Deus nessa terra. Existe. O diabo tem disseminado, pegado os falsos que estão dando mau testemunho, que são pessoas que não nasceram de Deus, são pessoas que não têm o Espírito de Deus, como a Bíblia já nos alertou e nos alerta, né? E mais cedo ou mais tarde eles vão dar mau testemunho. E aí o que acontece? Muitas pessoas se desviam da presença de Deus. E eu te aconselho, não dê ouvidos para o que a mídia fala dos servos de Deus, dos pastores, e nem do que se encontra na internet, no Facebook, no YouTube, no Google. Não perca você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Por exemplo, Saul não era o nome de Deus? O que Saul fez? Desviou da presença de Deus. Por exemplo, vamos dar outra. Davi, ele saiu da presença de Deus por conta de um adultério, por conta de um homicídio. Pai do Senhor, irmão Haroldo Pires, Deus abençoe. Então, mas Davi ele voltou atrás. Então não cabe a nós ficar julgando os servos do Senhor. Quem vai julgar é Deus. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que quem julga, o juízo vai ser mais duro. O juízo vai ser mais duro para esse que julga. Entendeu? Porque quem julga é a palavra de Deus. Jesus nos orientou. Jesus nos orientou. A palavra de Deus nos orienta. Nós temos que estar, mais uma vez eu repito, se a sua fé não estiver inserida na palavra de Deus, não estiver baseado, você não colocar toda a sua força, a sua fé no que está escrito, você não vai conseguir permanecer na casa de Deus. E outra coisa, vou repetir, eu tenho sido incisivo e repetitivo, pastor, só repito. Porque tem pessoas que você tem que falar várias vezes, parece que esquece. Não fique assistindo esse negócio de mau testemunho na internet. Pastor fulano de tal, pastor Beltrano, pastor famoso, aquele pastor. Larga disso. Entendeu? Eu tenho que orientar, sim. Eu tenho que orientar. Mas você não pode se desviar da tua fé por causa disso. Porque um dia você vai passar por lá de lá. Um dia eu vou passar por lá de lá. Vou ter que prestar conta a Deus e eu estou aqui. Sem servir a Deus, porque eu saio da igreja por causa do líder, por causa de fulano e beltrano. E a minha fé, eu deixei de exercer a minha fé em Jesus Cristo, que é o único que pode salvar e dar a vida eterna. Entendeu? Então eu espero que esteja ficado bem claro aí para vocês.
E eu não sou nenhum perfeito, nenhum santo. Eu não estou julgando aqui, eu estou orientando vocês cristãos, vocês crentes que servem a Deus, a não colocarem a sua fé em placa de igreja, em nome de, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja A, B e C, ainda fala, eu sou a igreja tal. Essa pessoa vai perder, pode ter certeza de mais cedo ou mais tarde. Por isso que você vê muitas pessoas hoje estão desviadas da presença de Deus. Porque esta fé é uma fé que não tem fundamento. Jesus certa vez disse que a nossa fé tem que estar alicerçada sobre a rocha. A rocha é o que? A palavra de Deus, meu amigo. Você tem que orar e pedir a direção do Espírito Santo. Jesus falou isso lá no livro de Mateus. O livro de Mateus é o primeiro livro do Evangelho. O livro de Mateus, ele disse assim, quer ver? Vou ver se eu acho aqui, porque eu não tinha preparado aqui. Ele chega a falar assim. Jesus chega a falar assim. É Mateus capítulo 7 e o versículo 24. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua vida sobre a sua casa, a sua vida, sobre a rocha. Então sua vida tem que estar, a fé sua tem que estar na palavra de Deus. Você está sendo prudente. Você não pode olhar para o ser humano. Entendeu? Se você olhar, você vai acabar desviando, saindo da presença de Deus. Aí ele diz no 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, é comparado como uma rocha. A palavra de Deus, ela é comparada como uma rocha. Ela é comparada como uma rocha. Então quer dizer, se você edifica a sua vida, foi o que Jesus falou, veio o vento, veio chuva, veio tudo, veio até mau testemunho, pastor. Você pode colocar tudo aqui, tudo. Você pode colocar. Veio tudo para desviar você da presença de Deus. Porque o diabo quer jogar você no mundo. Pode ter certeza disso. O diabo quer jogar você na lama de novo. Ele quer que você desvie da presença de Deus. Porque uma vez você desviando da presença de Deus, ele sabe que você vai perder, você vai ser fracassado na vida. Mas Deus não vai deixar, em o nome do Senhor Jesus, porque eu estou falando aqui, estou orientando à luz da Bíblia. Olha só o que a palavra de Deus fala aqui em Mateus capítulo 12, versículo 43. Né? O subtítulo diz assim: a estratégia de Satanás. Então, pastor, quer dizer que o diabo ele é estrategista? Sim, ele é estrategista. Então, ele é estrategista, ele vai usar os servos dele. O que Jesus disse do joio? E o joio? Você vai ficar olhando para o joio ou vai ficar olhando para o trigo? Olha para o trigo, meu irmão. Olha para o trigo, minha irmãzinha. Ele diz assim no versículo 43. A estratégia dele. Quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Quer dizer, aquele espírito saiu da pessoa. Você está na presença de Deus. Você não tem demônio na sua vida mais. Você está uma bênção. Você está sendo abençoado. Deus tá te prosperando na vida espiritual. Você já foi batizado no Espírito Santo. Você já teve um encontro com Deus. Amém? Você já está ganhando almas para o reino de Deus. E o diabo é estrategista. Ele fica procurando meios para ver se para a pessoa com aquilo. Porque ele não quer que as pessoas se salvem. Quer que as pessoas se percam. Então nós estamos vivendo época de escândalo. Em todas as áreas. Em todas as áreas, escândalos. Governo, política, igrejas.
Tudo. Nós estamos vivendo o final dos tempos, meu amigo, minha amiga. Então ele é estrategista, quer dizer, a pessoa foi liberta. O espírito imundo saiu em 44. Ele diz: eu vou voltar para minha casa de onde eu saí. O diabo fala: eu vou voltar. Sabe por quê que ele fala que vai voltar? Ele diz assim: porque ele tendo voltado encontra vazia, varrida e limpa. Vazia de quem? Do Espírito de Deus. Porque você se afastou. Porque você esfriou. Porque você se desviou da presença de Deus. Por conta de um mau testemunho. Ah, pastor, não vou para a igreja, não. O meu marido só dá mau testemunho e briga comigo. Eu estou cansado, não vou para a igreja mais. A salvação, minha irmã, é individual. Teu marido não vai te salvar, não. Ou vice-versa. A mulher também não vai salvar o marido. O marido não vai salvar a mulher. Entendeu? Então ele diz: eu voltarei para minha casa. Então, versículo 45. Olha a situação de quem se afasta da presença de Deus. Ele vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, habita ali. E o último estado daquele homem é tornar-se pior do que o primeiro, assim também acontecerá a esta geração perversa. Então a geração é má, é perversa. As pessoas são más. Os dias são maus. Então deixa o amor de Jesus Cristo, a fé e o amor de Jesus Cristo entrar no teu coração, na tua vida. Pastor, eu não estou gostando da igreja que eu estou, pastor, porque eu tenho visto coisas que me desagradam. Ora a Deus. Pede a direção do Espírito Santo. Senhor, me conduza para outro lugar, porque eu não estou me sentindo bem mais aqui. Amém, Jesus? Foi assim que aconteceu no meu início de ministério. No meu início de conversão, quando eu me converti. Houve uma época que eu orei a Deus, Deus me deu a direção, pela misericórdia dele, fui para outro ministério. E Deus nunca me desamparou, porque a minha fé sempre esteve alicerçada na palavra de Deus. Nunca esteve alicerçada em placa de igreja, nunca esteve alicerçada em homem algum. Minha confiança sempre esteve no Senhor, que fez os céus e a terra. Ele diz lá no Salmo 121, no Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então não deixe a sua fé se abalar por causa de más notícias, porque quem trabalha com as más notícias é o diabo, para colocar dúvida na tua cabeça, dúvida na tua mente. Amém, Jesus? Então eu convido a você para fazer uma oração conosco agora. Feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar orando nesse favor aí. Primeiro eu vou estar orando. A dona Lourdes pede oração para Leandro, que está desempregado. Eu vou estar orando em seguida para as igrejas do país, para os servos de Deus e para as pessoas que estão afastadas do caminho de Deus. Amém, Jesus? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença agora, juntamente com essa pessoa que está do lado de lá. Não importa se a conexão está boa ou está ruim, o que importa, meu Pai, é a mensagem e a palavra que o Senhor colocou nessa manhã para as pessoas ouvirem. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu repreendo esse espírito de desemprego que está na vida, não abra os olhos, que está na vida do Leonardo e do Leandro. Eles estão desempregados. Espírito tranca-rua, solta essa vida. Em o nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. Sai dessas vidas. Sai do Leonardo, sai do Leandro, em nome de Jesus. E que as portas de emprego se abram na vida dessa família, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, pelo Haroldo Pires, abençoa a vida espiritual, visita ele em nome de Jesus. Senhor, abençoa a família dele, tudo que ele fizer na vida dele, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus, eu te peço agora, oração, meu Pai,
por este país, meu Deus, que está um caos. Começando pelos governantes, meu Deus, pela corrupção, demônio, espírito da corrupção. Sai dos governantes, sai do Brasil, sai lá daquele de Brasília, sai do Congresso, sai do Senado, em nome do Senhor Jesus. Agora mesmo, nós pedimos, nós intercedemos em nome do Senhor Jesus, meu Pai, pelo Brasil, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo também, Senhor, eu oro pelos pastores, meu Deus, e líderes de igrejas, meu Pai, de denominações no Brasil, que tem sido atacado e bombardeado, meu Pai, por calúnias e difamações. O diabo, meu Pai, que tem usado a internet como um meio, meu Pai, de más notícias, de caluniar, de difamar, de mostrar só o que não presta, para desviar o povo da presença de Deus. Sai, Espírito! Em nome de Jesus eu te repreendo. Seja cancelar a tua ação. Vai embora, Satanás. Em nome do Senhor Jesus, agora mesmo, seja repreendido você, demônio que age na internet, espírito do inferno que age dentro dessa internet. Olha aqui para mim, nos meus olhos, demônio. Você vai sair agora da vida dessas pessoas. Você vai largar essas redes sociais agora. Aonde você estiver atuando, aonde você estiver agindo, sai daí agora. Você que usa calúnia, injúria, difamação, solta. Seja repreendido em o nome de Jesus, meu Pai. Essa pessoa que tem um espírito, meu Deus, do engano, que fica disseminando, meu Pai, fofocas e contendas nas igrejas, meu Pai, nas redes sociais, saia em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Meu Deus, tua palavra diz que aquele que crê no Senhor jamais será confundido. E que todos que me ouvem agora não sejam confundidos, sejam abençoados agora, pela unção no Espírito, que há no Espírito Santo, a unção dele agora, seja derramada na tua vida. Seja derramada na tua vida aí onde você está. Em o nome do Senhor Jesus, seja derramada. Amém? Graças a Deus. Olha, eu quero que você fique na bênção, fique na paz. E você não deixe de congregar, de ir para a igreja. Ore, busque o Senhor Jesus. Participe sempre conosco das orações. Amém? Para você que é daqui de Anápolis, do estado de Goiás, você que é de Goiânia, cidades próximas, a nossa igreja fica na Rua R, na Vila São Joaquim, bairro São Joaquim, próximo ao Porto Rico, da Avenida Central de Anápolis, Pedro do Vigo. Então, Tabernáculo do Poder de Deus é a igreja que Deus tem colocado naquele lugar para abençoar as pessoas, abençoar a tua vida. E você está convidado para ir em nome do Senhor Jesus. O que você vai chegar lá e ouvir é a palavra de Deus e oração. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus e tenha uma boa tarde a todos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, amados. Fiquem na paz do Senhor Jesus.